Agora chegamos nos tipos de teste. Primeiro, tem a confusão, depois tem os tipos de teste. Qual é a confusão? A confusão é que americano adora inventar um nomezinho diferente para alguma coisa. Adora. O cara cria nome para tudo. Para tudo. Você vai pegar caras como Martin Fowler, vai pegar o Kent Beck, né, o Ward Cunningham, qual é o nome do outro lá? Uncle Bob. Você pega essa galera, mas inventa um nome para tudo, meu. Para tudo. Mudou uma vírgula no troço, o cara inventa um nome novo. E qual é o efeito disso? É que, enquanto tem o lado bom de inventar nome para tudo, que você passa a ter referência do que são as coisas e consegue se comunicar mais rápido, porque eu falo o termo e aquilo já está encapsulado com todo o seu significado, quando eu não tenho clareza entre a diferença das coisas, aquilo vira um troço, vira um emaranhado, vira uma coisa impossível, incompreensível. Tá? Então, quando a gente fala de teste, a gente tem um monte de tipo de teste. E quando eu olho, eu sempre vejo a mesma coisa. Muda um detalhezinho, a essência é a mesma. A natureza, a sua forma de pensar sobre é a mesma. Muda o quê? Muda um detalhe de implementação, muda uma estratégia, muda uma ferramenta, muda... Mas a essência é a mesma, só que as pessoas não percebem isso, porque é tanta coisa que fica assim, meu Deus do céu, eu tenho que dar conta disso tudo. E aí tem o efeito de análise combinatória do efeito checklist. Qual é o efeito checklist? O efeito checklist é, eu tenho que ter 100% de coverage, que coverage é bingo. Opa, coverage. Não, eu tenho que ter teste unitário, tenho que usar TDD, e fazer Behavior Driven Development, e eu tenho que fazer teste de aceitação, e tem que ter teste de integração, e tem que ter teste de sistema, e tem que ter isso, e tem que ter aquilo, e tem que ter... Então o cara começa assim, aí vem perguntas, que eu vejo as perguntas, eu não vejo sentido nelas, porque elas estão fora de contexto, que é, o que é melhor? Teste unitário ou teste de integração? Para quê? Como é que é o seu software? O seu software é uma biblioteca de um algoritmo de MP3, ou o seu software é um sistema distribuído de mensageria? Porque na biblioteca de MP3, o teste unitário vai ajudar. Se não tem integração com nada, alguém vai usar aquela biblioteca. Agora, no seu sistema distribuído de mensageria, você tem várias partes móveis. Você precisa ver a integração entre as partes. Então, como é que é o teu sistema? Entende? Então, é importante a gente compreender a essência da coisa para não ficar no desespero de quero fazer a coisa certa, quero fazer do jeito certo. Não tem. O jeito certo é que funciona, que atende o cliente, que cai dinheiro no bolso, que está bonitinho, que você tem orgulho do que foi feito, que o cliente fica satisfeito, você faz um projeto novo, né? Você renova o contrato. Esse é o jeito certo. Né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Não pode ter que tomar muito cuidado com isso, com esse efeito checklist. Tá? Então, vamos lá. Existem dois tipos de teste. A galera de QA adora esse tipo de nomenclatura também. Porque é isso, a galera sai do código, vai na burocrata, aí dá nome para tudo, cria processo para tudo, documento para tudo, etapa para tudo, vira um carnaval, entendeu? Vira um carnaval. E aí tem, mas esses dois aqui dá para analisar diferente, teste estático e teste dinâmico. O teste estático, ele não envolve a execução do código. O teste dinâmico envolve a execução do código. É basicamente essa a diferença. Tá? Não executam código. Quais são os testes estáticos? Temos alguns. Code review. Code review é um processo de teste estático. O que você está testando exatamente? Você está validando uma estratégia de programação. Né? O linter, que vai lá e analisa o seu código e vê que você não está respeitando o estilo, ou que você está usando uma coisa que não é recomendada, ou você está usando... O linter é um sistema de teste estático. Está te ajudando a te alertar, olha, seu código pode ser melhor, antes mesmo de você executar o código. Né? Type hints, que no caso do Python é type hints, mas no caso de Java, C Sharp, é sistema de tipos estáticos, né? Que permite você analisar que as coisas estão encaixadas, né? Bolinha com bolinha, quadradinho com quadradinho. Né, string com string, inteiro com inteiro, float com float. Com algumas exceções, que sempre tem as exceções, mas isso te ajuda a você validar, né, que a coisa certa sendo passada. Não quer dizer se está sendo passada da forma correta, mas o tipo está adequado. E analisadores de código, que é uma coisa que eu vejo a galera falar pouco, são analisadores de código. O que eles fazem? Eles detectam padrões de qualidade no código. Né? Por exemplo, loop dentro de loop, alerta vermelho, você vai ter automaticamente um algoritmo quadrático nisso aí. Né? Porque eu tenho um loop, para cada loop eu tenho outro loop dentro, então é ao quadrado. Se eu tiver 3 loops, então é proibitivo. Tem que ter uma justificativa enorme. Isso me lembra da minha adolescência, lá com meus 16 anos, que acabei fazendo um código, coisa de garoto, né? O código Hadouken, né? Que são 60 fors dentro do outro, né? Para poder processar lá um arquivo. Porque você vai manter a lógica. Não, faz isso, então faz isso, então faz isso, para cada um faz aquilo, para cada um faz aquilo. Então você vai fazendo um alinhamento de código, ao invés de você separa as etapas e encadeia elas linearmente. Faz isso para todos, depois faz isso para todos, depois faz isso para todos. Aí você evita esse for maluco aí. Né? Então, analisadores de código são muito interessantes para detectar, por exemplo, dependência cíclica, né? Fazer uma análise de complexidade ciclomática do código. Então, é uma coisa interessante de ver. É bem bacana. Não existe ainda
eu lembro, eu tinha um colega que ele estava fazendo doutorado sobre isso, sobre como detectar esses padrões, né, analisando o código do GitHub e por aí vai. Então, até onde eu imagino, não existe um estado da arte, um melhor dos mundos para esse tipo de coisa. Mas você já pode ter padrões seus, né, que é uma mistura de estilo de código com padrões que emergem no próprio código. Por exemplo, strings contendo SQL e concatenação. Esse é um exemplo de segurança boa, né? Você impede que exista concatenação de strings com SQL, né? Então você poderia ter um analisador de código que valida isso e já te alarma, ó, calma aí, isso aqui vai dar ruim. SQL tem que ser interpolação segura com escapamento automático, não pode ser concatenação de string. Então você já começa a usar a tecnologia para te ajudar a evitar que você injete erros que são facilmente detectáveis, tá? Evitando, no caso do SQL, evitando SQL injection. E tem os testes dinâmicos, que executam de fato o código. E aqui a gente tem um monte deles, tá? E todos eles são a mesma coisa com... em vez de eu ter várias coisas, né? É tudo sorvete, só muda o sabor, entendeu? Mas não tem coisas diferentes. É tudo a mesma coisa, só muda o detalhe, muda um conceito, uma visão, e a gente tem que entender isso para não ficar perdido nesse troço todo, tá? Conceitos interessantes sobre execução de código, né? Então, vocês vão ver muito isso, esse tipo de conceito, que é teste de caixa preta, teste de caixa branca e testes empíricos. O teste de caixa preta, o que é a caixa preta, né? É uma caixa não transparente. Então, está usando cor para falar quanta informação você tem sobre o que está dentro. Então, a caixa preta, a caixa preta do avião, você não acessa o que está ali dentro. Ela fica isolada de você, fica isolada do que está acontecendo. Então, você não sabe como está implementado. Quando você usa uma biblioteca de alguém, você não tem acesso ao código-fonte, você está usando binário, está usando uma DLL, você não tem o controle do código-fonte ali. Você não vê quais são os caminhos do código. Então, é uma caixa preta para você. Então, como é que você testa isso? Você testa pelo contrato, você testa pela especificação, né? Que é, com essas entradas aqui, eu espero essas saídas aqui. E aí a coisa funciona. O que está acontecendo por dentro, não me importa, tá? Eu gosto muito desse, né? Eu prefiro o teste caixa preta do que o teste caixa branca. Exatamente por essa questão de você conseguir testar o efeito ao invés de testar o código em si. Mas cada coisa tem sua razão de existir. Então, existem duas estratégias principais quando eu faço um teste de caixa preta. Eu tenho a partição de equivalência e eu tenho a análise de valor limite. Isso aí já vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho como não ficar desesperado tentando testar tudo. A partição de equivalência, eu tenho uma categorização por afinidade dos estados. E aqui eu tenho um exemplinho para você. Idade. Vamos supor que eu tenha esse código aqui. Isso aqui é uma caixa preta, que se a idade for menor ou igual a 18 e a idade for maior ou igual a 18 e menor ou igual a 60, esse cara aqui vai me retornar verdadeiro, certo? Se a idade for menor do que 18 e maior do que 60, vai me retornar falso, beleza? Então veja que eu tenho aqui 3 posições, 3 intervalos, né? Mas com 2 estados só, com verdadeiro e falso. Então, se eu for fazer um agrupamento desses caras, vamos dizer o seguinte: o estado válido, sucesso, é testando, mandando 18, mandando 30 e mandando 60. Ele vai me retornar verdadeiro. Eu agrupo esses 3 caras num estado válido, ou seja, é uma partição, eles são equivalentes, tá? E do outro lado, perdão, eu mando aqui qualquer coisa entre 18 e 60 e esse cara vai ser o verdadeiro, o sucesso. Se eu mandar tanto 17 quanto 61, esse cara vai ser a categoria do falso, do input inválido, né? Vai me retornar falso. Então veja que eu estou categorizando os estados por afinidade. Eu tenho só 2 categorias. Eu tenho só 2 coisas para testar em termos de estado final. No entanto, eu às vezes preciso combinar essa partição por equivalência, que é a equivalência do resultado do cara, com a análise de valor limite, tá? Eu estava misturando na explicação inicial que eu já mudei aqui. A análise de valor limite, ela evita testes desnecessários. E eu pego o mesmo exemplo aqui. Quais são os valores limites desse cara? Porra, é o 18 e o 60. Então eu tenho que testar 17, 18, 60, 61. Porque é o limite de onde eu transito de uma partição de equivalência para outra, de uma categoria, de um estado final para outro. Então veja que aqui eu estou olhando a saída, aqui eu estou olhando a entrada. Eu posso também ter casos, nesse caso desse exemplo, eu posso ter casos em que eu estou usando a análise de valor limite para a saída, tá? E partição de equivalência para a entrada. É só para vocês entenderem que existe nome a estratégia. Assim, quantos testes eu tenho que fazer para essa caixa preta aqui? Eu faria 4, né? 4
quatro entradas com 2 testes. Então, por que 2 testes? Porque, bom, esse cara aqui é uma expressão que retorna verdadeiro ou falso, então tem o sucesso ou fracasso. Beleza, ou verdadeiro e falso. E tem 2 formas de dar falso, 2 formas de dar verdadeiro. Então, eu faço 4 elementos. Faço 17, 18, 60 e 61. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer 4, de fazer 2, né? Pegar o limite. Eu gosto de jogar um no meio aqui. Pego aqui o 30 também. Só para jogar no meio e ver que a coisa funciona. Então, eu faria 5. Mas ainda assim, seriam 2 testes, verdadeiro e falso, e os valores limites necessários para que eu demonstre os limites de transição dos caminhos do meu algoritmo. Tá claro isso? Isso é muito importante, porque assim, o que eu vou testar? O quanto eu vou testar? Como é que eu vou testar? Tá respondido aqui. É isso aqui. Você vai tentar o mínimo possível, por quê? Porque você vai no limite da função. As coisas que se repetem muito, você ignora. Você quer o limite do comportamento, certo? E você quer agrupar esses testes de modo que eles estejam organizados pelas suas categorias naturais, do que significa no seu sistema. Se é sucesso, se é formulário inválido, se é erro, etc, etc. Se muda a taxa de juro, não importa. A questão é que você está tentando pegar algo que seria infinito e está encontrando quais são os valores adequados para que você, com pouca informação, com pouca coisa, consiga validar comportamentos de naturezas que poderiam ser infinitos. Tá claro isso aí, moçada? Alguém aprendeu alguma coisa nova com isso aqui? Diz para mim que isso é muito importante. Pode puxar o microfone se quiser comentar sobre isso aqui. Isso aqui é muito importante. Eu sempre oriento meus colegas, quando eles fazem um teste que tá passando, eu falo assim, muda o valor para lá, por um número a menos, vamos ver se vai quebrar também. Aí, às vezes, o cara muda no passa o teto mesmo assim, que não deveria passar. Se é isso. Então, mas aí, isso aqui tem função da especificação da coisa, né? A especificação é o que é um adulto em idade de trabalho. Vamos dizer que é isso aqui. Eu tenho um código componente que é adulto em idade de trabalho. Ele já diz para mim que é a idade de trabalho quando está entre 18 e 60 anos. Então, como é que eu testo esse cara? Sem me preocupar como é que ele está validando, se ele está fazendo conta, se ele está consultando uma API. Eu ignoro a implementação dele, ignoro os caminhos que ele vai percorrer e faço uma análise simplesmente dada essa entrada, se ele me dá uma saída estável. Eu não fico testando, vou testar o 18 e o 19 e o 20, ou fazer um for para testar do 18 até o 60. Porra, não. Eu quero testar só os limites, tá? Porque não faz sentido você repetir demais o código. Tem aquele comportamento da especificação tem uma função direta. Você sabe que de 18 a é um segmento de reta, 18 a 60, ali, tá? É um valor esperado. Teste os limites, você pode assumir que pela especificação aquele miolo ali está funcionando, ok? Tá claro? Escreve no chat se posso seguir. Porque assim, se eu não entender isso aqui, meu irmão, eu tenho que parar e ficar a aula toda aqui. Então tá bom, então eu vou seguir. E tem o teste caixa branca, onde você se preocupa com a estrutura do código, tá? E aí você enforça os caminhos de execução. Então, o teste caixa branca ele vai ser muito útil quando você está, por exemplo, criando uma nova estrutura de dados. Você está implementando uma fila, né? Implementando uma pilha. Então, tem o comportamento dela e a estrutura está amarrada naquilo ali. Às vezes, você consegue só validar o comportamento, transformar isso num teste caixa preta. Mas, às vezes, se você quer garantir que a alocação de memória está daquele jeito, ou que... Né, vamos pegar, por exemplo, no Python, agora o dicionário do Python ele tem, por design, por uma coincidência do design, ele tem o efeito colateral das coisas estarem em ordem. Então, a ordem, você consegue iterar no dicionário, que seria um hash, que não tem ordem, você itera ele sequencialmente pela ordem de inserção. Isso é um super negócio legal, né? Só que isso depende de detalhe de implementação, de como é que aquilo está organizado na memória. Cara, isso aí, para eu garantir, eu tenho que fazer um teste caixa branca. Eu vou ter que validar que aquela estrutura interna está daquele jeito, porque o efeito colateral dela é a ordenação. Não bastaria testar só o comportamento, beleza? E tem os testes empíricos, que são baseados na experiência. É quando você está fazendo ali, você, isso aqui tem um negocinho, porque você domina tanto o negócio, domina tanto a área em si, que você se preocupa com aqueles detalhes, né? Então são testes importantes, tá? Os testes empíricos, você tem uma categoria clássica dele que eu adoro, é transformar todo o suporte técnico em um teste empírico que eu manifesto num teste de regressão. Então o cliente chega para mim e fala assim, tá dando erro aqui. Legal. Filma o cara usando, cataloga, entende, e aí validou que deu erro. Reproduzir? Reproduzir. Legal. Reproduzir que o sistema está dando erro ali. Pega esse passo a passo e transforma num teste de regressão. Então é um teste que toda vez que eu fizer o build, aquele teste vai rodar. E aí nunca mais aquele erro vai acontecer de novo. Beleza? A partir de uma falha, né, de algo que aconteceu, crash do sistema, eu impeço que aquele crash aconteça de novo, porque eu peguei aquele passo a passo de reprodução do problema e transformei num teste. Tranquilo? E agora entra na sopa de letrinha, que é uma delícia. Teste unitário.
que é um teste unitário? Vamos lá, me ajuda a definir aí. Para vocês, o que é um teste unitário? A gente vai debatendo cada um desses. Alguém? Seria o teste para você testar uma unidade de processamento? Dado um input, eu quero que o output depois desse processamento seja tal. Legal, é um bom entendimento. Um teste Como testar uma função ou uma classe unitário? Testar uma função em uma classe. Tem aqui testar teste de uma única responsabilidade, teste de uma parte mínima divisível do código. Então, um teste unitário é um teste de algo que não tem dependência, certo? Se eu tiver uma classe que ela tem dependências, eu tenho que me lidar com essas dependências. Como é que eu vou fazer um teste unitário desse cara? Eu vou ter que usar um stub, usar um mock, alguma coisa assim, porque ela depende, certo? Então eu isolo ela dos colaboradores, né? Por isso que eu crio o sistema em unidade de teste, né? Qual é o sistema que eu estou testando? Aí essa classe aqui, é essa função aqui. Mas, por exemplo, uma classe que tem um método público, 30 métodos privados, né? Vamos supor lá, alguém deu esse exemplo para mim, cadastro de pessoa e validação de CPF, né? Essa classe não é uma unidade de código. Por quê? Porque ela tem múltiplas responsabilidades. Validação de CPF tinha que ser um serviço separado que é colaborado com essa classe que no cadastro de pessoa vai utilizar essa validação de CPF. Aí sim, eu poderia ter uma classe ou uma função de validação de CPF que eu posso transformar, fazer um teste unitário para ela e fazer aqui o meu cadastro de pessoa que usa esse serviço. E aí eu tenho a unidade dela ali também. Então, no final das contas, a gente se preocupa muito com a dependência de coisas externas, porque o seu código sempre interdepende, saca? Então, assim, algo que dependa do banco vai dar problema, algo que dependa do sistema de filas, né? Que aí você já foge da lógica do unitário e você começa a cair no teste de integração. O teste de integração é um teste que pervasa os componentes do sistema. Ele é um componente que conecta com o outro. Você tende a ter uma dependência porque eu poderia falar uma dependência externa, né? O Django manda e-mail e o e-mail, quem envia o e-mail é o postfix. Então tem um servidor de e-mail do outro lado. Então o teste de integração de e-mail é quem envia o e-mail e eu garanto que caiu lá na caixa do Gmail. Mas aí já é muito, né? Eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar esse teste aqui e transformar ele num teste unitário. Eu não ter que rodar na rede inteira. Vamos supor que eu parto do princípio, eu crio um axioma que o postfix é um sistema muito já usado, um sistema de envio de e-mail, SMTP, já usado, estabelecido no mercado, a configuração padrão dele é ok, a gente domina isso, eu vou pressupor que o postfix está sempre funcionando. Então, o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu vou mocar, a gente vai entrar nesses detalhes, mas eu vou mocar o meu serviço do framework de envio de e-mail para que ele não envie para o postfix. Ele, na verdade, eu vou anotar, olha, beleza, o código chegou a tentar enviar para o postfix, mas na verdade conversou com um código meu que validou, beleza, foi chamado, parei aqui, certo? E aí eu não preciso passar pelo sistema de baixo, pelo sistema colaborador. Tranquilo? Fala aí. Não, eu pergunto assim, tudo que envolve mock, igual você falou, é o teste de integração. Não. Porque calcular o CPF, não. Pode fazer com um código mesmo. A partir de instruções de matemática, eu consigo validar o CPF. Porque ele é uma função estável, né? Sim, é só para ter uma ideia nisso. Então, porque mock não tem nada a ver com teste de integração. Mock é outra coisa. A gente pode usar mock no teste de integração, pode usar mock no teste unitário, a gente pode usar, mas não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra. A gente vai chegar nisso aí. O que eu preciso que vocês entendam é que, no final, a gente está falando de teste. E aí eu estou adjetivando ele, unitário, integração. Mas entende que a essência é o teste? E isso é uma forma de você... E às vezes a fronteira fica difícil de detectar, né? Mas é uma forma de você entender o que você está buscando. Você está buscando que uma cadeia de colaboração funcione, você está buscando que o estado de um componente específico funcione, né? Então, você está definindo uma unidade que você isola do mundo para testar, ou você está definindo um workflow. A integração tem um workflow associado ali. E aí vem complicando para o teste de sistema. O teste de sistema ele é uma expansão do teste de integração, né? Porque ele vai trabalhar os efeitos colaterais desse workflow. Então, você pode fazer um teste maior, né? Que faz o teste uma funcionalidade. No caso, a galera adora, o pessoal de QA fala assim, testa uma tela do sistema, uma tela de ponta a ponta. Vai lá e vê o efeito final. E tem o teste de aceitação, que ele tem mais a ver com a expressão dos requisitos do sistema, tá? Que
faz o ponta a ponta. E aí, a partir do teste de aceitação, você tem o smoke test. É um nome esquisito, né? Smoke test. Mas ele vem da eletrônica, né? Da eletrônica de você, fiz aqui na eletrônica. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um smoke test. Eu vou ligar sem nada, com o mínimo de coisas necessárias, só para ver se não vai sair fumaça, entendeu? Então, o que é um smoke test? É você pega testes, coisas que são muito cruciais, geralmente teste de aceitação, que é o caminho de sucesso de coisas cruciais, e você bota ali um job uma vez por dia que vai rodar aquele subconjunto do teste de aceitação, que são testes que são muito importantes, que não podem falhar. E ao invés de você esperar chegar uma release para rodar todo o teste de aceitação, que é geralmente uma coisa pesada, demorada, não sei o quê, você faz um smoke test, que é para garantir, aqueles 10% ali que se der ruim, vai azedar o final de semana da galera, bota para rodar todo dia. E aí você vê, saiu fumaça? Não saiu fumaça. Opa, ufa. Então, não sei se o resto está funcionando, mas o caminho feliz da coisa aqui tá ok. Então, posso prosseguir. É isso aí. Quando você troca o chuveiro, smoke test é quando você troca o chuveiro com a eletricidade desligada, você testa se não está vazando água. É isso mesmo. Você vê se não deu zica. Você tem o teste fuzzy, que ele é um teste interessante, né? O famoso... aí vem a questão de nomes, né? A Netflix criou o teste fuzzy deles lá de tirar sistema do ar aleatoriamente para ver o comportamento, a resiliência do serviço. Você tem teste fuzzy que não é de DevOps, tem teste fuzzy que é de você gerar inputs aleatórios ou inputs randomizados do seu código e ver como é que ele se comporta, como é que ele mata essa bola no peito, né? O problema dele é que geralmente você não reproduz ele, né? Novamente, você está só especulando sobre limites desconhecidos do seu sistema. Então tem o seu uso. Quando você trabalha com coisas que não tem, que são imprecisas, tipo estatística e tal, tem o seu uso. Você faz simulações, roda simulações, né? A estratégia de Monte Carlo é isso. Você roda simulações em quantidades grandes o suficiente para ver o comportamento estatístico dela se manifestando como uma gaussiana, né, ou como um Pareto, e por aí vai. Você vê o que acontece lá no processo de acordo com a natureza que você está testando. Henrique, só uma questão nessa questão desse teste fuzzy. A gente usa aquele hypothesis do Python para fazer questão de cobertura de edge case, que é muito cálculo, muita coisa contábil e tal. Não sei se você já viu essa biblioteca, mas ela seria um exemplo de teste fuzzy ou ela não chega a tanto? Cara, eu nunca usei. Deixa eu olhar o hipótese aqui. Eu te respondo agora. Tá? Ele me parece, ele faz um shuffle, né? Tá com cheiro de teste fuzzy, sim. Você cria limites e bota ele para fazer, para usar estatística para extrapolar as coisas e ver que deu zica. Inverte, você passa a trabalhar. É um pouco do colégio, da matemática, né? Você passa a trabalhar com a descrição do seu domínio, né? E da imagem, e aí bota ele para aleatoriamente, respeitando aquelas restrições, ver se as coisas estão batendo. Sim, isso mesmo. Legal. Show de bola. Posso seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa? Temos também os testes de performance, que são super importantes e pouca gente faz. Teste de performance. Aí tem teste de performance, teste de carga, teste de estresse. Teste de performance tem um objetivo muito específico, que é analisar a eficiência do seu código, certo? Então vai medir lá quanto CPU usou, memória, expansão de alocação, o quão fragmentado está a sua memória, performance da máquina, tá? Performance daquele código. O teste de carga, ele é para você colocar uma demanda específica no seu código, ver se ele suporta as premissas que você tinha sobre quanto vai precisar, quanta carga vai precisar. Tá? E ele não é um teste de estresse. O teste de carga é porque você estou projetando um negócio para suportar 10 mil usuários. Então, vou fazer um sistema de carga ou um teste de carga, um teste que pode fazer uma extrapolação estatística, em que eu vou conseguir ter confiança de que suporta 10 mil usuários. Isso é muito importante, por exemplo, sabe quem usa isso pra caramba? O Eventbrite. O Eventbrite é um site que ele vende ingresso, então tem a parte do sistema que não pode dar problema. Imagina, o cara vai vender show do YouTube. Na hora que abrir, meu irmão, vai abrir a porteira, vai vir um pico enorme, né? Então ele tem o teste de carga, do qual é o comportamento padrão, e ele faz o teste de estresse, que é o que acontece se eu tiver um show muito popular fora do meu padrão de atendimento. O que vai acontecer com o meu sistema? Como é que eu vou fazer o sistema reagir a essa demanda absurda? Então eles fazem teste de estresse para poder garantir que aquele 1% de desvio seja atendido e o sistema não falhe, porque isso implicaria, no caso da natureza do negócio dele, implicaria perder muita grana, certo? Imagina a quantidade de suporte da galera. Um pouco... o teste de estresse é um pouco do DDoS, né? Não é o teste de carga, eu acho que é o teste de estresse isso aí. Como é que acontece no sistema quando recebe um DDoS? Aí vai dar um estresse. A carga é a carga prevista. O sistema já tem a carga prevista. Então, 10 mil usuários por
10 mil requisições por minuto, por segundo, whatever. Você escolhe o que é, qual é o SLA e tal. Você projeta isso previamente. O pessoal de Site SRE, né? Site Reliability Engineering, essa galera, ela projeta o sistema para isso. Ela faz a contabilidade ali de ciclos, de não sei o que, de recursos que o sistema está usando para conseguir dar conta estatisticamente daquela carga desejada. E você tem o teste de regressão, que é quando dá uma falha, você estuda o que aconteceu, reproduz ela e transforma aquela inteligência em um teste para garantir que aquele erro não aconteça novamente. E aí? Alguém aprendeu coisa nova com essas explicações aqui?